Salve! E aí, galera? Estamos quase no final do conteúdo de geografia. A gente tem mais essa aula e mais a próxima para encerrar todo o conteúdo que está previsto no edital de vocês. Aí depois disso, até a prova, como eu já havia avisado a vocês, a gente vai fazer algumas revisões e vamos pegar umas baterias de questões. Eu pretendo que as últimas aulas de vocês antes da prova sejam somente para fazer questões. Seria ótimo, né, se a gente pudesse estar em sala de aula para fazer isso, mas infelizmente essa é a condição que nós temos nesse momento. Mas vamos fazer da melhor forma possível para que a gente tenha o melhor aproveitamento também nisso tudo, beleza? Então, como eu disse para vocês na aula passada, a gente iniciou falando sobre as políticas territoriais e regionais, e eu disse que ficaria uma parte para a aula de hoje. E essa parte são as políticas regionais da região Nordeste. Safo? A gente tem, principalmente de uns anos para cá, a prova da ESA ela tem cobrado bastante essas duas regiões, né? Tanto a Amazônia, que nós vimos na semana passada, a questão da Amazônia é legal, a Zona Franca de Manaus, essa parafernália toda, e também a região Nordeste, né? As subdivisões da região Nordeste, o desenvolvimento da região Nordeste. Isso tem sido bastante cobrado de uns anos para cá na ESA. Então, nós vamos ver esses assuntos na aula de hoje. Imagino que será uma aula bem objetiva. Então, vamos parar de enrolação. Para a gente começar falando do Nordeste, a gente vai relembrar de alguns conceitos que a gente já viu, principalmente nas primeiras aulas de geografia. A gente vai lembrar das condições climáticas e condições de vegetação e relevo da região Nordeste. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Lembrou de região Nordeste, num cenário geral, você vai lembrar de qual tipo climático? Você vai lembrar do clima semiárido, porque ele vai ser o clima característico da região Nordeste, aquele clima seco, beleza? Só que como a gente vai falar hoje especificamente da região Nordeste, a gente também precisa se atentar a um detalhe. O clima semiárido, embora ele seja predominante na região, ele não é o único. Lembrem que quando a gente falou nas aulas sobre clima, a gente falou de um tipo climático que pega praticamente toda a faixa litoral do Brasil, né? Ali do alto do Nordeste até a região Sudeste, que é o clima litorâneo, né? Litorâneo úmido ou tropical litorâneo. Esse clima ele também está presente, obviamente, na região Nordeste, mas ele vai estar presente, como seu próprio nome já sugere, na faixa litoral da região. Ok? Quando a gente falar das subdivisões daqui a pouco da região Nordeste, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Falando de relevo, a gente vai ter um relevo na região Nordeste muito variado, né? A gente tem a nossa classificação de relevo, relembrando, em planaltos, planícies e depressões. E nós vamos ter esses três tipos de relevo dentro da região Nordeste. Safo? A gente vai ter como características principais, né, como pontos principais desse relevo do Nordeste, o Planalto da Borborema, né, a gente também vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre ele daqui a pouco, a Depressão Sertaneja, e eu não estou me referindo ao Gustavo Mioto e nem ao Zé Neto Cristiano, tá? Parece piada, mas não é. A Depressão Sertaneja e as planícies litorâneas, que, mais uma vez, como o nome já sugere, ficam ali na faixa litoral, na sub-região que a gente chama de Zona da Mata do Nordeste, beleza? A vegetação do Nordeste, como a gente também deve lembrar, ela é predominantemente a vegetação de caatinga, né? Também a gente pode colocar aí o domínio morfoclimático de caatinga. A gente vai ter essa característica principalmente no sertão nordestino, né? Na área mais seca ali da região Nordeste. Porém, no litoral, naquela faixa ali de clima litorâneo, a gente vai ter uma pequena área de Mata Atlântica, né? Por que pequena área? Porque, como a gente bem sabe, o bioma Mata Atlântica ele foi muito devastado ao longo da história do Brasil. A gente deve lembrar, eu sempre trago esse exemplo para vocês, que a primeira atividade comercial que foi exercida pelos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil. E o pau-brasil é uma árvore típica de Mata Atlântica. Então essa devastação da Mata Atlântica ela já começa desde o início da colonização, desde o período pré-colonial. Safo?
E falando da hidrografia, a gente vai ter como principais a bacia do Rio Parnaíba e a bacia do Rio São Francisco, né? Nas aulas de hidrografia também vocês devem lembrar que a gente falou do Rio São Francisco como rio da unidade nacional, né? Porque ele vai ligar ali norte, parte do sudeste, centro-oeste e nordeste. E ele vai ser muito importante também, principalmente por essa questão, por ele ser o rio ou ser a bacia hidrográfica que vai abastecer a região nordeste. Beleza? Falando de desenvolvimento da região, a gente vai lembrar da criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento Regional. Essa superintendência ela vai ser criada no governo do Juscelino Kubitschek, em 1959. Qual é o objetivo da SUDENE? Num primeiro momento, a SUDENE ela vai surgir, assim como outras superintendências, como a SUDAN, a Amazônia, a SUDECO na região centro-oeste, né, para tentar diminuir aquela concentração do desenvolvimento que tinha na região sudeste, né, para tentar levar o desenvolvimento às outras regiões, nesse caso aqui da SUDENE, até a região nordeste. Né? A SUDENE ela vai, como eu coloquei no detalhe para vocês, ela vai buscar primeiro solucionar o problema da concentração fundiária. Uma coisa que ainda é uma realidade nos dias atuais na região sudeste, na região nordeste, perdão. E também levar a industrialização até a região nordeste. Aquela questão do êxodo rural que a gente viu em algumas aulas anteriores, a galera que vai principalmente sair do nordeste em região sudeste, a SUDENE ela vai tentar amenizar e depois tentar reverter isso, fazer com que os nordestinos tenham, vamos dizer assim, uma razão para permanecer no Nordeste. Você vai levar um desenvolvimento àquela região para que o povo de lá não precise sair de lá para buscar emprego, para buscar uma nova vida, para que eles possam ficar na sua região e desenvolver aquela região. Como uma das consequências desse projeto de desenvolvimento, a gente vai ter em 1978 a criação do Polo Petroquímico de Camaçari, ali no Recôncavo. Isso já no governo dos militares. Nessa passagem, esse período aí da República Populista e até a entrada dos governos militares, a SUDENE ela vai passar por algumas mudanças. O objetivo principal da SUDENE vai continuar basicamente o mesmo. O desenvolvimento da região e vamos dizer assim, a leva da industrialização para a região nordeste. A diferença é que quando a SUDENE foi criada, ela era um órgão autônomo. E a partir dos governos militares, a SUDENE ela passa a ser incorporada aos ministérios do governo. Então a SUDENE agora ela vai ser totalmente administrada pelo governo federal. Essa administração ela vai fazer com que o governo ele pratique muitos incentivos fiscais na região nordeste. Esses incentivos fiscais eles vão consistir no quê? Eles vão consistir em vantagens que você vai oferecer para algumas empresas, vai oferecer para algumas indústrias, para que elas saiam da região sudeste e migrem para aquela região nordeste. Então você vai ter uma taxa de imposto muito menor no nordeste do que você teria no sudeste. Em alguns serviços você nem vai ter taxa de imposto. As empresas, algumas indústrias vão ter isenção de impostos. Você vai ter uma mão de obra mais barata. Você vai ter uma facilidade em conseguir um imóvel, um terreno para você poder construir a sua fábrica. E você também vai ter muitos financiamentos, praticados até mesmo pelo governo para levar essas empresas e buscar esse desenvolvimento na região nordeste. A consequência disso é que nós tivemos sim um desenvolvimento e um crescimento muito grande na região nordeste, principalmente a partir da década de 50 e 60. As principais metrópoles do Nordeste, que são Fortaleza, Salvador e Recife, tiveram um crescimento muito grande a partir desse período da década de 60 por causa desse planejamento de desenvolvimento da região Nordeste. Esse período aí que a gente viu nas aulas de industrialização, esse período da desconcentração industrial, ele vai levar esse desenvolvimento até a região Nordeste. Onde você vai ter, além dos incentivos fiscais que eu acabei de falar, também muitos incentivos privados, investimentos privados, melhor dizendo, perdão, muitos investimentos de empresas privadas. Você vai ter a migração de indústrias automobilísticas, você vai ter um crescimento na indústria têxtil, na produção de alimentos
em vários setores, né? A indústria de cosméticos ela vai se fortalecer principalmente na região da Amazônia, mas também vai ter um crescimento na região Nordeste. Você vai ter a questão da exploração do petróleo, né? Na Bahia. Então, esses investimentos privados, graças a esses incentivos fiscais, eles começam a migrar para a região Nordeste e isso causa um certo crescimento na região. E a gente vai ter também o fenômeno que a gente vai chamar de migração de retorno, né? Eu falei ainda há pouco, a gente vai ter esse período do êxodo rural, onde a galera vai sair do Nordeste e vai migrar principalmente para a região Sudeste, né? Em que as pessoas elas vão fazer esse movimento de êxodo rural, essa migração, buscando melhores condições de vida, né? Já que eles saem de uma região onde o desenvolvimento é quase zero e passam a buscar uma região onde você tem melhores oportunidades de emprego, uma oportunidade de uma vida melhor. Só que agora que o Nordeste ele também começa a se desenvolver, também passa a ter um crescimento, agora você tem o retorno dessa galera que saiu de lá para cá para o Sudeste e agora está voltando para lá, né? Voltando para as suas origens, voltando para a sua terra natal, porque agora eles têm uma oportunidade de emprego, agora eles têm uma oportunidade de crescimento na sua vida naquela região onde eles nasceram. Só que mesmo assim, mesmo com todos esses programas, toda essa busca pelo desenvolvimento da região Nordeste, não foi suficiente para que o crescimento do Nordeste se equiparasse, por exemplo, ao restante do país, né? Principalmente aqui na região Centro-Sul. E o Nordeste ainda é a região com os menores índices de desenvolvimento, tanto sociais quanto econômicos, né? Um termo que vocês podem encontrar na prova de vocês é muito comum em vestibulares, mas se eu não estou equivocado, eu já vi nas PSECs também. Os examinadores se referindo ao Nordeste como região problema, né? Exatamente por essa questão do Nordeste ter índices de desenvolvimento muito baixos, né? O IDH da região Nordeste é muito baixo, os índices econômicos são muito baixos, a produção de emprego é muito baixa, né? A qualidade de vida é muito baixa, muito ruim na região Nordeste. Então, o Nordeste, mesmo com todos esses projetos eles não foram suficientes para vamos dizer assim, um desenvolvimento aceitável naquela região, beleza? E agora a gente vai falar do que talvez é a parte mais importante da nossa aula, as subdivisões da região Nordeste. Como eu coloquei no mapa, coloquei coloridinho aí para vocês também na legenda, nós vamos ter 4 subdivisões na região Nordeste. Nós vamos ter o que a gente chama de meio norte, que é essa parte em verde, o sertão nordestino, que é a parte mais característica, que tá aí nessa cor que eu até agora não faço ideia de qual seja, não sei se é um laranja, se só é um vermelho desbotado, enfim, detalhes. A gente tem o agreste nordestino, que é essa faixa aí em roxo, e a zona da mata, que é a faixa litorânea, que tá aí no mapa para vocês em amarelo, beleza? Agora vamos de uma por uma. O meio norte nordestino. O meio norte a gente pode considerar como uma área de transição entre a Amazônia e o Nordeste, né? Então você não vai ter ali por exemplo, um clima tão característico assim, um clima semiárido tão característico, né? Na subdivisão, na sub-região meio norte do Nordeste. Porque você ainda vai ter alguma, vamos dizer assim, alguma influência do clima equatorial, que abrange praticamente toda a região norte. Falando de relevo, claro, enche o saco com essa mensagem. Falando de relevo, lembra que eu falei no início da aula sobre a depressão sertaneja? Ela vai estar situada exatamente nessa sub-região. A depressão sertaneja ela vai fazer uma espécie de divisa natural entre o meio norte e o sertão nordestino, né? Os planaltos e as chapadas são a parte principal da característica do relevo dessa sub-região do meio norte. A gente vai ter nessa região, né, os estados do Maranhão, integralmente o estado do Maranhão e parte do estado do Piauí. Esses dois estados vão fazer parte aí dessa sub-região do Nordeste, que é o meio norte. E se vocês lembrarem, né, das aulas que nós tivemos sobre domínios morfoclimáticos, lá no começo do curso,
a gente percebe que assim como a região meio norte ela é uma faixa de transição entre duas regiões, a sua vegetação ela também vai ser formada por uma faixa de transição, né? Lembra que a gente estudou os domínios morfoclimáticos, a gente estudou o domínio amazônico, Caatinga, Cerrado, mares de morro, Mata das Araucárias, né? As pradarias, e a gente viu nas áreas de transição, a gente falou dos manguezais e das matas dos cocais, né? E essa região das matas dos cocais, ela fica, vamos dizer, quase que especificamente nessa parte do Nordeste. Então a característica principal da vegetação do meio norte nordestino é a mata dos cocais. Coloquei em vermelho, vocês já sabem, já caiu na ESA. Safo? E falando de economia, a principal atividade econômica do meio norte é o que a gente chama de extrativismo vegetal. O que seria esse extrativismo vegetal? Se a gente lembrar mais uma vez da aula sobre os domínios e a parte que a gente falou sobre a mata dos cocais, a gente vai ver que essa faixa de transição ela leva esse nome, mata dos cocais, por causa do tipo de vegetação, do tipo de árvore que é encontrada nessa área, né? Que são as palmeiras, algumas árvores com essa característica de palmeiras, como o babaçu, como a carnaúba, não é? E esse extrativismo vegetal ele consiste exatamente nisso, né? Na utilização das folhas dessas árvores, principalmente para trabalhos manuais, para trabalhos manufaturados, né, que a gente chama. Além desse extrativismo vegetal, a gente também tem o cultivo do algodão e a pecuária extensiva. Lembrando que pecuária extensiva é aquela pecuária voltada para mercado interno. Beleza? Agora falando de uma das duas principais áreas dessas subdivisões do Nordeste, né? Nós temos 4 subdivisões, mas temos 2 principais. Uma delas é o sertão. O sertão nordestino, eu costumo dizer que é a sub-região característica do Nordeste. Quando a gente pensa no Nordeste, automaticamente a gente pensa no que são as características do sertão, né? Um clima seco, vegetação de caatinga, os cactos, aqueles problemas relacionados à seca, estiagem, falta de chuva. Isso tudo são características específicas dessa sub-região, né? Como já disse, o clima semiárido e a vegetação de caatinga são as características principais. E essa faixa aí do sertão, ela também pode ser encontrada na prova de vocês, sendo chamada de polígono das secas, né? Digo que pode ser encontrada porque já foi utilizada em prova essa expressão se referindo ao sertão nordestino. E esse nome, polígono das secas, é óbvio que ele não é por acaso, né? A região do sertão nordestino, ela recebe esse nome por causa dos baixíssimos índices de chuva, né? E os longos períodos de estiagem. A seca, que é característica do Nordeste, ela acontece quase que especificamente nessa região do sertão, né? Então, também por causa disso, por causa dessa característica da seca no sertão, a gente também tem um menor índice demográfico, né? E os maiores problemas socioeconômicos da região Nordeste. Lembrando, menor índice demográfico é a região onde tem a menor população, né? Onde tem menos habitantes na região Nordeste, porque é uma área muito difícil de se viver, né? As condições de vida ali, por causa dessa questão da seca, são muito difíceis, né? Então, os problemas socioeconômicos, né, os problemas sociais daquela região são muito grandes exatamente por causa disso. O Rio São Francisco ele seria uma espécie de salvação do sertão nordestino, porque durante boa parte do ano a única fonte de água potável dessa região é o Rio São Francisco, né? E mesmo com todos esses problemas, ainda existe alguma atividade comercial, alguma atividade econômica nessa região. E as principais são também a pecuária extensiva, né, também chamada pecuária de corte, e a indústria têxtil, beleza? Mas quando a gente fala de indústria têxtil, é lógico que a gente está falando de uma indústria de pequeno porte. Saindo do sertão, a gente passa para o agreste, né? O agreste
ele também vai ser uma espécie de faixa de transição entre o litoral e o interior nordestino, né? Entre a zona da mata e o sertão nordestino. É no agreste nordestino que a gente encontra o tão falado Planalto da Borborema, né? Esse Planalto da Borborema ele vai ser muito determinante na questão das chuvas no Nordeste. Por quê? A chuva do Nordeste, né? Vamos lembrar um pouquinho da aula sobre os climas. Ela vai ser influenciada principalmente por aquela massa de ar que vem lá do extremo sul, né? A massa polar atlântica. É uma massa de ar muito fria e muito úmida. Só que, por mais que ela exerça influência em boa parte do território brasileiro, quando ela chega no Nordeste, ela já chega muito seca, né? E como a gente falou nessas aulas sobre clima, imagino que vocês se lembrem, essas massas de ar que são características por serem muito frias e muito úmidas, elas chegam no Nordeste seca muito por causa do relevo, né? A gente tem o Planalto da Borborema, que embora, assim como em todo o Brasil, não sejam regiões tão altas assim, elas servem, vamos dizer, como que uma barreira para dificultar a passagem das chuvas que são carregadas por essa massa de ar, né? Então a massa de ar que vem muito úmida, principalmente ali da região sul do Brasil, ela vem descarregando, vem despejando a sua chuva ao longo do caminho, né? E quando chega na região Nordeste, ela já chega muito seca por causa disso. E essas regiões mais altas, essas regiões de Planalto, elas fazem com que essa chuva ela acabe se concentrando naquela região. São as chamadas chuvas orográficas, né? Que a gente é um termo geográfico que a gente costuma usar, né? São as chuvas de alto relevo. É exatamente esse fenômeno das chuvas que, vamos dizer, vem viajando desde a região sul, se precipitam nessa parte mais alta e quando chegam na região Nordeste, a massa de ar ela já está seca, né? A chuva, vamos dizer assim, a chuva ela chega sem chuva no Nordeste, por causa de todo esse caminho que a massa de ar tem que percorrer e ainda por causa desses planaltos que ela encontra no meio do caminho. Beleza? E uma questão importante já foi cobrada na ESA, falando da economia do agreste nordestino. Nós temos ali a policultura de produção, né? Ou seja, nós não temos uma produção concentrada em um só produto, em uma coisa só. E essa policultura ela é voltada principalmente para o mercado regional. A gente tem as famosas feiras nordestinas, né? Essas feiras elas são principalmente para consumo regional, para o mercado regional. Assim como quase toda a região Nordeste, a gente também tem a presença da pecuária extensiva e também da pecuária leiteira. A gente está falando aí principalmente da criação bovina e da criação de cabras, né? E também aquela questão da concentração fundiária, né, que eu falei no início da aula, ela ainda existe no Nordeste. Só que nessa região do Agreste, nós vamos ter a presença de médias propriedades, pequenas e médias propriedades fundiárias. E por último, a segunda das mais importantes, junto com o sertão, a Zona da Mata. Por que ela é a segunda das mais importantes? Ou seria até a primeira das mais importantes? Por causa da alta taxa de urbanização e da densidade demográfica da Zona da Mata, né? A Zona da Mata é a sub-região mais populosa do Nordeste. Também é a região mais urbanizada do Nordeste e também a mais industrializada. Beleza? A maior parte do desenvolvimento do Nordeste está concentrado na Zona da Mata. A Zona da Mata, em azul no mapa, é essa faixa litoral da região Nordeste, né? E o relevo vai ser formado pelas planícies litorâneas, que eu coloquei aí entre parênteses o termo tabuleiros litorâneos, que também é um termo que vocês podem encontrar na prova de vocês. E é nessa região que a gente vai ter principalmente, né, como característica principal, a extração do petróleo, ali no Recôncavo Baiano principalmente. Essa região também tem como uma grande característica a produção de cana-de-açúcar e as chamadas lavouras de subsistência, né? São as médias propriedades e também as grandes propriedades vão estar concentradas principalmente nessa sub-região da Zona da Mata, né? Essa grande concentração fundiária de propriedades latifundiárias
no Nordeste, elas vão estar principalmente nessa zona da mata, nessa faixa litoral da região. Beleza, galera? Então, características principais que a gente precisa lembrar. A gente vai bater um pouquinho mais nisso quando a gente for corrigir as questões, né? Mas as características de clima, as características de relevo e as características socioeconômicas de cada sub-região. Beleza? Então, por hoje é isso. Daqui a pouco a gente vai corrigir as questões que eu mandei para vocês. E como eu falei, a gente vai bater um pouquinho mais nesses detalhes de cada sub-região. Tranquilo, galera? Então até daqui a pouco.